Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quando Jesus vier, onde estará você? Quando Jesus vier, onde estará você? Quando Jesus vier, onde estará você? Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Olá, a paz do Senhor. Hoje eu trouxe uma palavra sobre cura de enfermidades. Primeiro eu gostaria de ler o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 1, 15 e 16. Quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós passamos por tribulações, que nem todo mundo. Mas nós somos felizes quando nos ajuntamos como igreja de Cristo. Nós nos alegramos junto com os irmãos, cantamos hinos de louvor a Deus. E lá também a gente ouve uma palavra como alimento da nossa alma, que é a palavra de Deus. E eu gostaria muito de falar sobre o cuidado de Deus com o teu povo, com aquele que tem aliança com Deus, conosco, que somos seus filhos. Porque o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Tem muitas pessoas más, pessoas ímpias, que não têm paz e querem tirar a paz dos outros. Essas pessoas, elas arrumam encrenca, elas semeiam discórdia, divisões, discussão. E nós que cremos em Cristo, nós temos a paz de Cristo e procuramos nos reunir e nos alegramos quando Deus está conosco, quando Deus nos livra, porque Deus é o nosso Pai. Ele tem muitas promessas na Bíblia, muitas promessas para nós. E Ele tem prazer em nos proteger. Um pai aqui na terra, ele tem prazer em proteger os seus filhos. Às vezes tem pais que não largam os filhos, né? Mas aí tem o avô, né? Deus move o coração do avô e o avô, ele cuida dessas crianças. Quando não é o avô, é o irmão mais velho, ou até um tio, né? Sempre vai haver um homem que tem um coração bom e cuida dos seus filhos. Se nesse mundo tem gente boa que cuida das crianças, imagine o nosso Deus que fez os céus e a terra. Ele não vai cuidar de todos nós, inclusive de nós, aqueles que procuramos fazer a sua vontade e nos alegramos com a sua palavra. Então Deus tem prazer em nos proteger. E quando nós ficamos doentes? Ele nos cura. É da vontade de Deus nos curar. Lá em Salmos 41, 3 diz: o Senhor susterá no seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Temos promessas de cura. Logo no começo da Bíblia, em Deuteronômio 7,15, quando ele fala com o povo da aliança, está escrito assim: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Então tem promessa para o povo da aliança de que Deus desviará toda a enfermidade. No Velho Testamento nós temos, vou falar só de 2 casos, 2 reis que ficaram doentes.
E o que eles fizeram? O primeiro rei que eu vou falar é de Acasias. Acasias, ele era um rei que não agradava a Deus. Ele era um rei idólatra. E ele ficou doente, ele caiu da grade de um quarto alto e acabou ficando de cama. Diz o texto que ele mandou os mensageiros consultar um Deus que não é o nosso Deus, que não é o Deus dos pais dele, Deus de Israel. Deus de Ecrom, chamado Baal-zebu. Baal, né? Baal. E Deus ouviu, Deus viu o que aconteceu e ele mandou o profeta lá para repreender ele. Então, isso está registrado em 2 Reis 1, versículo 34. Eu vou dar uma lida aqui do que aconteceu. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebute, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Quer dizer, ele não consultou a Deus verdadeiro, Deus de Israel, ele foi consultar um Deus de Ecrom, que em Deus não era nada, e ele acabou morrendo. Já outro rei, temente ao Senhor, que os irmãos até sabem quem é, Ezequias, né? Esse também ficou doente, ficou de cama, a doença dele era uma úlcera, não tinha cura. O profeta Isaías foi lá e falou para ele: olha, arruma sua casa, porque você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. E ele, diferente do outro, resolveu orar, né? Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede e chorou, e orou, e chorou muitíssimo. Vou ler aqui a passagem, está em 2 Reis 24, 5. 23, 4, 5. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e disse a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então nós vimos que nós podemos orar ao Senhor, clamar a Ele, e Ele vai curar. Comigo aconteceu isso. Eu fiquei doente, chorei, clamei, orei, Deus me curou. Não só comigo, muitos crentes choram a Deus. Tem muitos relatos de testemunhos de cura. Amém? A cura é da vontade do nosso Senhor. A gente vê no Novo Testamento Jesus curando muitos enfermos, né? E a gente vê o caso da sogra de Pedro, quando Jesus foi visitar a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro lá no capítulo 8 de Mateus. Ela estava acamada, com febre, ele tocou a mão dela e ela levantou, né? E depois Mateus fala, né, a promessa de cura para todos nós, que está em Mateus 8, 17, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Pelas suas chagas somos sarados, amém? Lembrar sempre desse versículo: ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas chagas somos sarados. Glória a Deus, aleluia. Também temos promessa. Quando Jesus subiu, ele deixou em Marcos, né? Está escrito lá em Marcos, tem uma promessa para nós, os que cremos, de curar enfermos. Lá em Marcos 16, 18, está assim: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós, o que cremos, poder colocar a nossa mão sobre os enfermos e curar.
Se nós não fizermos isso, irmãos, também tem mandamento de Deus para que os pastores orem sobre os enfermos e curem. Isso está em Tiago, vou ler aqui, Tiago 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Glória a Deus. Está alguém doente? Chama os pastores da igreja, presbítero, pastores, mesma coisa. Agora você já sabe por que tem tanto pastor que fala que vai curar. Porque Deus mandou. Deus mandou os pastores curar os enfermos. É da vontade do nosso Pai curar todos os que estão doentes. Se a doença não for para a morte, porque com certeza um dia ficaremos doentes e morreremos. Mas nem sempre morreremos por causa de doença. Nós somos curados, sim. A oração da fé cura o doente. Nosso Pai tem prazer em nos curar. É da vontade dele. A cura é para glorificar o nome do Senhor, porque são muitos os testemunhos. Nosso Deus é um Pai amoroso e Ele cuida dos seus filhos. É aquele Pai que tem prazer em cuidar, em proteger, principalmente proteger. Nós temos uma proteção do nosso Deus, principalmente naquela pior hora que a gente está de cama. Ele vai nos curar, creia sempre que Ele vai nos curar e nos livrar de todo mal. Amém? Graças a Deus.